Aleluia, graça e paz, irmãos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Louvo a Deus por essa noite. Eu quero trazer uma palavra aqui para vocês nessa noite. Abra comigo em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Eu quero falar nessa noite sobre esse desafio aqui, ó. O pastor Reinaldo me ligou e disse: eu quero que você ministre sobre esse tema. E é um desafio. Todos querem uma igreja saudável, não é mesmo? Todos querem. Eu quero, você quer. E eu quero falar para mim da principal marca de uma igreja saudável. Eu quero falar sobre o amor nessa noite. 1 João capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 11 até o 24. Pois você manter a sua Bíblia aberta, por favor, no texto, tá? 1 João capítulo 3, a partir do versículo 11. Todos acharam? Diz assim a Escritura: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos nem de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não o acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de Jesus, de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Senhor, eu te dou graças aqui nessa noite. Que seja um tempo do favor do Senhor e de abrir de olhos para nós. Eu creio que será um grande desafio ouvirmos as verdades desse texto para nós nessa noite. Mas eu creio que o Senhor há de nos tornar melhores, fazer-nos melhores. Derrama do teu amor sobre nós, sobre essa igreja, sobre cada pessoa que está aqui nessa noite. É a minha oração em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, a prova do amor não é apenas deixar de fazer o mal. O amor envolve a prática do bem. Uma pessoa não precisa ser homicida para pecar. Dentro do coração, o ódio corresponde ao homicídio. Mas também a pessoa não precisa odiar o seu irmão para ter pecado. Basta ignorá-lo e ser indiferente às suas necessidades. Indiferentes. Há muitos indiferentes hoje no mundo. Muitos. A pessoa fala assim: nossa, mas eu preciso odiar alguém. Não, basta você passar e vê-lo e não fazer nada. A indiferença é um grande pecado. É um pecado de desamor. Dito isso, eu quero ver com vocês 3 lições nesse texto, para mim, maravilhosas.
benditas de Deus para você que está aqui nessa noite e para você que está em casa me assistindo por esse DVD. Há 3 lições. A primeira, nós vamos ver o contraste do amor. Contraste. Há alguns pontos que João contrasta o amor do mundo com o verdadeiro amor. E a primeira coisa que nós aprendemos está no versículo 11. João diz que o amor fraternal é uma mensagem antiga e não uma novidade. O versículo 11 diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio. Desde quando, irmãos? Princípio. A primeira coisa que João deixa clara no texto é que a mensagem apostólica acerca do amor fraternal não era uma novidade, como a pregação dos falsos mestres. O conteúdo da mensagem é que os cristãos devem amar uns aos outros. Isso não é novo, não há necessidade de coach dizer isso para nós. A mensagem que nós ouvimos é esta: ame uns aos outros. Isso não é novo, isso é pregado desde o princípio. Mateus 22, a partir do versículo 37, Jesus diz que o amor é o maior dos mandamentos. Ame a Deus e ame o próximo como a si mesmo. João 13:35, Jesus diz que o critério pelo qual somos conhecidos como seus discípulos é o amor. Você quer ser conhecido como alguém que ama a Deus e que é um discípulo de Deus? Ame. Ame. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, o amor é um teste válido da fé cristã, e essa mensagem não é nova, diz Deus. Segundo lugar que nós aprendemos aqui é que o amor promove o bem e não o mal. Olha o versículo 12: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seus irmãos, seu irmão, justas. Caim, por sua vez, diz o versículo 12, que era do maligno. E Judas, no versículo 11, diz que sua religião era falsa. Notem que Caim não era ateu, ele era religioso. Religioso. Nós vamos ver aqui agora, nós vamos examinar a vida de Caim à luz da narrativa de Gênesis, no capítulo 4, e ver os degraus, os processos da rebeldia espiritual de Caim. Há 5 coisas, e atente-se para isso. A primeira delas é que Caim quis adorar a Deus sem observar os preceitos de Deus. Diz Gênesis 4:4 que a aproximação de Deus se dava por meio do sangue, e Caim não observou esse preceito e quis adorar a Deus do seu jeito, da sua forma, e Deus não aceitou a adoração de Caim. Eu não posso adorar a Deus do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. Eu preciso adorar a Deus do jeito que lhe é devido. Caim não entendeu isso. Segundo lugar, Caim quis prestar culto a Deus sem examinar o próprio coração. Diz no versículo 12 que lemos que Caim era do maligno. Irmãos, como assim? Querer adorar a Deus sem examinar o próprio coração? Não há como, é impossível. Você querer prestar culto a Deus com o coração cheio de ódio, é impossível. Vocês sabem por quê? Se a nossa vida não for de Deus e estiver certa com Deus, o nosso culto será abominável aos olhos de Deus. Deus não recebe o nosso louvor. Terceiro lugar, escutem. Caim quis prestar culto a Deus com o coração cheio de ódio e inveja pelo seu irmão Abel. O versículo 12 que lemos diz que as suas obras
eram más. Irmãos, como eu vou querer prestar culto a Deus com o coração cheio de ódio e inveja pelo meu irmão de sangue? A minha irmã está aqui, e como eu vou pregar a Deus, eu vou louvar a Deus, e eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer com o coração cheio de ódio? Impossível. Deus não recebe. A relação com Deus não pode estar certa se a relação com o próximo estiver errada. Não funciona. Vocês sabem por que não funciona? Porque antes de Deus aceitar a nossa oferta, Ele precisa aceitar a nossa vida. Ele não recebe oferta se a vida não estiver direito. Entenderam isso? Caim não entendeu, e ele quis prestar culto a Deus com o coração cheio de ódio. A raiz do problema era a inveja. Na verdade, a luz de Abel cegou Caim. Quarto, Caim deu mais um passo na direção do abismo ao rejeitar a exortação de Deus. De Gênesis 4:6, que Deus diz assim: por que andas irado? E por que decaiu teu semblante? Notem que Caim não foi escorraçado por Deus a trazer a sua oferta errada, com a vida errada e com a motivação errada. Deus não o mandou embora. Deus o chama ao arrependimento. Deus exorta Caim: por que andas cabisbaixo, homem? Deus não manda ninguém embora, meu irmão. Se você caiu, se você pecou, Deus o exorta e o chama ao arrependimento. Deus fez isso com Caim, e Deus faz isso até hoje à noite. Caim virou as costas para Deus e não para o pecado. Quinto lugar, Caim torpemente demonstra amor nas palavras, mas esconde ódio no coração ao consumar o seu pecado. De Gênesis 4:8, que ele diz ao irmão: vamos ao campo. E estando os dois no campo, sucedeu que levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Que trágico, que triste. Deus chamar alguém ao arrependimento e ele preferir virar as costas para Deus e não para o pecado. Caim, irmãos, acabou colhendo o que ele plantou, porque de Gênesis 4:12 que ele foi sentenciado a ser um fugitivo errante pela terra. E por que João diz: não ame segundo Caim? Como era o amor de Caim? Dissimulado e falso. Ele estava presente nos lábios, mas não no coração. Diz Deus: faça o bem e não o mal nessa noite. Que o amor não esteja presente apenas nos seus lábios, não seja dissimulado e falso, diz Deus. Terceiro lugar, é que o amor desperta o ódio do mundo. Olha o versículo 13, irmãos, isso é muito contraditório ao que alguns pastores pregam e ao que algumas pessoas ensinam. Olha o que Deus diz no versículo 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. João exorta a igreja a não ficar escandalizada com o ódio do mundo, pois o mundo é posteridade de Caim. Eles odeiam a igreja exatamente porque Cristo ainda está na igreja. Cristo habita entre nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Escutem. Quanto mais amarmos, mais odiados seremos. Quanto mais piedoso você for, mais você vai sofrer. Isso é trágico para algumas pessoas ouvirem.
João 15:19, Jesus diz: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Irmãos, a perseguição é um cálice que todo crente fiel em Cristo precisa beber. Perguntaram para um professor certa feita: se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Ele disse: não, se ela for mais fiel, ela será perseguida. Notem que a fidelidade não vem por meio da perseguição, mas a perseguição vem por meio da fidelidade a Deus. Seja fiel a Deus, ainda que custe coisas a você. Seja fiel a Deus em toda e qualquer circunstância. Quarto lugar, o amor é evidência da salvação. Olha o versículo 14, irmãos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. O fato de amarmos os irmãos dá-nos boa base para a certeza de vida eterna. O amor, irmãos, não é a causa da salvação. Nós não fomos salvos e não somos salvos pelo amor, mas o amor é a evidência da salvação. Quanto mais brotar de você amor, mais perto do trono de Deus você está, mais perto da graça de Deus você está, e mais Deus você derrama. Quanto mais você tiver a oportunidade de odiar e amar, você está cheio de Deus e não do mundo. Ele diz: aquele que não ama permanece na morte. Irmãos, notem que aquele que não ama, ele permanece morto. O que João está dizendo aqui é que o homem é mau, é que o homem não é bom. E se o homem não amar como Cristo amou, ele permanece morto. Ele continua caminhando para a morte eterna e não para a vida eterna. Ele permanece na morte. E o que é permanecer na morte? É a mesma coisa que andar nas trevas, como diz 1 João 2,9. É não saber para onde vai, como diz 1 João 2,11. É ser mentiroso e não é ter a verdade, como diz 1 João 2,4. E é ser do diabo, como diz 1 João 3,8. Você tem amado os inimigos? Porque Mateus 5,46 Jesus diz: se amardes aquele que vos amam, que recompensa tendes? Os publicanos fazem isso. Irmãos, eu dizia para a Luciana, minha esposa, ontem no carro: é um desafio para nós amarmos os irmãos. Imaginem vocês os nossos inimigos. É um desafio para nós amar aqueles que estão aqui dentro da igreja. Aqui, ó. Imaginem aquele que bate no seu filho na escola. O amor é a evidência da salvação. Quinto, o ódio é a evidência da perdição. Olha o versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Isso é muito forte. Você já tinha lido isso antes? Eu dou aula para um amigo em Sumaré sobre pregações positivas, e nós estávamos estudando esse texto na terça-feira passada. Quando ele leu isso, ele falou assim para mim: pastor, é esse negócio aqui mesmo? Eu disse: é esse negócio aqui mesmo. Se o amor é prova de vida eterna, o ódio é a evidência de morte espiritual. Quem odeia, irmãos, é um assassino em potencial.
assassino. João Calvino chegou a afirmar, escutem isso aqui, que se desejamos que algum mal aconteça com o nosso irmão, mesmo que causado por outra pessoa, somos assassinos. Amados, Deus julga não apenas a ação, mas também a intenção. Deus conhece não apenas os atos, mas também as motivações. É o Salmo 139, 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Vamos fazer um exercício aqui nessa noite. Pense em algo aí agora, pensa. Deus já sabia, e Ele conhece o ódio que brota do meu e do seu coração. Amor, evidência de vida; ódio, evidência de morte. Uma pessoa salva busca a edificação do irmão e não a destruição dele. Agora escutem, isso não significa que o apóstolo esteja negando a possibilidade de arrependimento e perdão, e nem esteja dizendo que um assassino não possa ser salvo. Ele não está dizendo isso aqui. Assassinos podem ser salvos, sim. Atos 9:1, Paulo era assassino e foi salvo. Não julgue pessoas. Assassinos podem ser salvos, sim, desde que se ele arrependa dos seus pecados, mude sua conduta e coloque a sua confiança em Cristo. Não ame como Caim, diz Deus em primeiro lugar para nós. Há uma segunda lição, que ele sai do contraste para demonstração. Demonstração. O apóstolo faz uma transição do ódio de Caim para o amor de Cristo, do ódio do mundo para o amor da igreja, e ele traz 3 coisas sobre a demonstração do amor, e a primeira delas está no versículo 16, acompanhe. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ou seja, o amor é demonstrado pela abnegação. Ele dá e não toma. A essência do amor é o sacrifício próprio. Sacrifício próprio. O ódio de Caim é negativo e procura o mal do outro. O amor de Cristo é positivo e dá a vida pelo outro. O amor é conhecido não pelo que se toma, mas pelo que se dá. O ódio de Caim deu em assassinato, o amor de Cristo em sacrifício próprio. Caim tirou a vida de seu irmão e Cristo deu a vida por nós. Olha o paralelo. É óbvio, irmãos, que não podemos dar a vida pelos irmãos como Cristo nos deu. Não. Nós não podemos morrer na cruz como Jesus morreu. Porém, nós podemos dar a vida pelos irmãos em termos de serviço e de cuidado. Cuidar dos irmãos. Ajude o irmão, abrace o irmão. Esse é o amor básico que nós vemos. Jesus diz: se você ama, você não faz a sua vontade. Você nega a sua vontade e você ajuda a fazer a vontade do outro, a necessidade do outro. Isso é amor, meu irmão. Isso é abnegação. Segundo, diz João que o amor é demonstrado pela compaixão. Olha o versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso é forte.
João passa aqui do geral para o particular, dos irmãos para o irmão. Porque, amados, é fácil amar a todos. O desafio é amar e socorrer o necessitado. C.S. Lewis disse que amar toda a gente em geral pode ser uma grande desculpa para não amar ninguém em particular. Fechar o coração ao necessitado é o oposto de compaixão. Porque compaixão é abrir o coração antes de abrir as mãos, é abrir o bolso e não apenas a boca. Isso é compaixão, amado. Por isso que a sentença está correta. Como a vida não habita no assassino, o amor não habita no mesquinho. Eu acho interessante que um intérprete da lei quis pegar Jesus em Lucas 10, a partir do versículo 25. Jesus está falando ali sobre amor. Ame a Deus e ame o próximo. E aí aquele homem tenta se esquivar de Jesus, perguntando assim para ele em Lucas 10, 29. Mas quem é o meu próximo? Pergunta errada. Essa é uma pergunta que nós não temos que fazer para Deus. A pergunta certa não é quem é o meu próximo, e sim de quem eu posso ser o próximo. Esse texto ensina que a necessidade do próximo é a oportunidade escancarada diante dos nossos olhos. Sabe quando fazer o bem? Quando você tiver a oportunidade e não olhar a quem. Isso é compaixão, meu irmão. Terceiro, o amor é demonstrado pela ação. Isso é magnífico. Abnegação, compaixão, e agora ele termina com a ação. Olha o versículo 18: filhinhos, não amemos nem de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. Sabe o que João diz? Que o amor não é um discurso teórico, de palavra e de língua, mas de ação prática, de fato e de verdade. Porque o amor, irmãos, não é o que você fala, mas é o que você faz. O amor não é tanto uma questão de sentimento, mas de movimento, e movimento em direção ao necessitado. Isso é amor. É demonstrar o amor com ações práticas. Amamos os irmãos, não com discursos eloquentes, regados de emoção, mas com ações práticas para aliviar a dor do ferido e do necessitado. Há muitos irmãos no nosso meio que sabem que pessoas estão passando por dificuldade, e sabe o que elas falam? Vamos orar? Não faça isso. Não é o que a Bíblia diz. Se você pode fazer o bem e Deus tem te dado recursos, meta a mão no bolso, meu irmão. Isso é o que a Bíblia diz. João diz: você ama? Prove. Escutem, amor e fé têm em comum que ambos precisam de obras para testar a sua autenticidade. Obras, amor e fé precisam de obras. Portanto, palavras de amor que nunca são traduzidas em ação não valem nada. Fale menos e faça mais. Eu preciso falar menos e pôr mais a mão no bolso e fazer mais. Como João termina o texto? Há 3 resultados genuínos desse amor genuíno. Amados, isso é Bíblia para nós. Isso é Escritura. Quais são os resultados de se amar genuinamente? O primeiro deles está no versículo 19, acompanhe. É uma consciência tranquila.
E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Isso é maravilhoso. Sabe o que João está dizendo aqui? Quando amamos como Cristo nos amou, temos a consciência tranquila diante de Deus, porque diz o versículo 21, que o fruto do amor é a confiança. Meu irmão, se você ama, você confia, e se você confia, você deita em paz e logo pega no sono, e a sua consciência não é acusada. É amando os outros de verdade que sabemos que somos da verdade. Se a nossa consciência nos acusa, não devemos considerá-la como suprema corte do nosso julgamento e nem aceitar que ela tenha a palavra final. Por quê? Porque Deus é maior do que a nossa consciência. O julgamento de Deus é pleno de misericórdia, e o de nossa consciência muitas vezes é implacável. Ela nos mata quando Deus não nos mata. Por isso que é melhor estar nas mãos de Deus do que em suas próprias mãos. Diz a Escritura: quem ama não tem a consciência acusada. Você entendeu isso? O que diz a sua consciência nessa noite? Você tem amado? Você tem feito o que Deus lhe mandou fazer? A sua consciência não pode acusá-lo. Esse texto, irmãos, nos mostra que o propósito do versículo 19 até o 21 é curar a consciência ferida e não abri-la ainda mais. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, e para você que está em casa me vendo por esse DVD, se você tem amado, se as pessoas têm visto esse amor em você, e Deus tem visto esse amor em você, não permita que a sua consciência o acuse. Ela não pode fazer, diz Deus, e louvado seja Deus por isso. A minha consciência não me acusa. Segundo resultado, olhem, são as orações respondidas. Olha o versículo 22, acompanhe. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. João fala em duas ocasiões nesse texto sobre a oração. Aqui em 1 João 5, nos versículos 14 e 15. E em ambas ele diz que as orações só serão respondidas mediante a observação de duas coisas: obediência aos mandamentos de Deus e submissão à vontade de Deus. Aqui nós precisamos, vou gastar um pouquinho de tempo aqui, porque nós precisamos entender algo que muitos não entendem. Irmãos, tudo o que você pedir a Deus, você vai receber? É lógico que não. E louvado seja Deus que não. Porque se Deus lhe desse tudo que você e eu pedimos, talvez já estivéssemos na cova. O que esse texto diz? É que as orações são respondidas conforme a vontade de Deus. 1 João 5,14, se você virar uma folha, você vai ver como João faz essa questão da oração. Ele diz o seguinte: se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Então Deus responde às nossas orações não segundo os nossos pretensos direitos. Irmãos, algumas pessoas entendem errado Mateus 7,8. Lá Jesus diz: todo o que pede recebe. Pergunta: o que você pede?
Nenhum lugar da Bíblia diz: todo o que pede, recebe o que pede. Não está escrito isso em nenhum lugar. Todo o que pede, recebe. O que? A vontade de Deus para você e para mim. Então, se você está pedindo algo a Deus e ainda não aconteceu, não se frustre, não fique de biquinho, não abandone a igreja, porque Deus é Pai, Ele sabe o que é bom para você e nós não sabemos. João 15:7, Jesus diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Todos esses versículos que lemos se resumem a isso. A obediência a Deus é uma evidência de que a nossa vontade está em sintonia com a vontade de Deus. Pronto, e acabou. Deus não vai dar o que você pede. Deus vai dar o que você precisa e vai dar o que está na vontade dEle para você e para mim. Se aquilo que você está pedindo para Deus vai ser bom para você e Deus quer, prepare-se para receber. Mas primeiro, a palavra dEle precisa permanecer em você e Ele permanecer em você. Vocês estão vendo o desafio? Permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Que palavras? Essa que está no seu colo, a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que a oração mais acertada é a oração da Bíblia. É orar a Bíblia, é orar a Escritura, para você e para mim. Último lugar, último resultado, isso é magnífico. É uma permanência garantida em Deus. Olha o versículo 24 como termina, acompanha aí. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Isso aqui é maravilhoso. Deus diz que se você e eu amamos, nós permanecemos nele, e o seu Espírito permanece em nós. Aleluia. Você ama, você permanece em Deus e Ele em você. E como? Pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Isso é lindo. Efésios 1, 13 e 14 diz que o Espírito Santo nos foi dado como selo e como penhor. O selo tem pelo menos 3 características. Primeira, é direito de posse. Nós somos dele. Segundo, o selo traz segurança e proteção. Nele nós temos segurança e nele nós estamos seguros. E terceiro, o selo traz autenticidade. E autenticidade nesse caso é o Espírito Santo. Romanos 8:9 diz que aquele que não tem o Espírito Santo de Deus não é de Deus. Entenderam como funciona? Se você tem o Espírito, você é de Deus. Se você não tem o Espírito, você não é de Deus. Segundo, ele usa a palavra penhor. Irmãos, essa palavra penhor é tão maravilhosa. A palavra penhor no grego é arrabon. Isso tem pelo menos 2 significados. O primeiro significado de arrabon é o primeiro pagamento que garante que ele terminará a obra que ele começou em nós. Isso é arrabon, é Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é arrabon. Segundo, arrabon ainda significa
colocar um anel de noivado no dedo e dizer: seja fiel a mim, que eu serei fiel a você. E esse anel que eu coloco no seu dedo agora significa que você é minha noiva, eu sou teu, tu és meu. Eu vou voltar para te buscar. Isso é Arrabon, isso é penhor. Ele pagou a primeira etapa, deixando o Espírito Santo de Deus em nós, e colocou um anel no nosso dedo e diz: não se prostitua, você é minha noiva, seja fiel até o seu coração parar de bater, ou então a trombeta soar e eu buscar vocês. Eu sou fiel, seja fiel a mim, diz Jesus. Isso é Arrabon. Aqueles que amam permanecem nele e ele permanece em nós. Louvado seja Deus por isso. Aleluia. Temos permanência em Deus. Meu irmão, a minha oração nessa noite é que Deus derrame daquele amor sobre você e que mude o seu coração e arranque esse coração de pedra e põe em você um coração de carne, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que abraça. Ame, o amor é o bem maior de Deus para todo o mal da terra. Ame, em nome de Jesus. Eu termino esse texto dizendo que João enfatiza 3 provas que identificam o verdadeiro cristão. A primeira prova é a doutrinária, é a fé em Cristo. A segunda prova é a social, é o amor aos irmãos. E a terceira prova é a moral, é a obediência aos seus mandamentos. 3 provas. Tenha fé em Cristo, ame os irmãos e obedeça a tudo o que está escrito na palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Feche os olhos, queridos, vamos orar por alguns instantes. Fale com Deus aí no seu lugar. Irmãos, o mundo não carece de dinheiro, o mundo carece de amor. O mundo não carece de carros novos e casas novas. O mundo carece de amor. Ame as pessoas. Ame, irmão, mesmo que você tenha todos os motivos para odiar, faça o contrário, ame. Há uma canção do Diante do Trono que sempre que eu me lembro dela, isso é muito sério. Ana Paula Valadão diz: eu quero ver a tua fé em obras, me mostre por favor onde estão os teus frutos e eu os comerei. Eu quero ver esse amor tão cantado, Cristo em vós. Meus irmãos, o mundo anseia por ver Cristo em nós. Meus irmãos, que sejamos conhecidos como pessoas diferentes, que amam. Senhor Jesus, Deus, derrama desse amor sobre a minha vida, a minha cabeça. Pai, nós precisamos amar como o Senhor amou. Não segundo Caim, que assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. Senhor, ache em nós aqui nessa noite pessoas diferentes, pessoas que amem, Senhor, quando tivermos oportunidade de envergonhar as pessoas,
que possamos fazer sim, mas não pela nossa truculência, mas pela nossa bondade. Quando tivermos oportunidade de esmagar a cana quebrada, ajuda-nos a não fazer. Que as pessoas se sintam envergonhadas diante de nós, não pelas nossas blasfêmias, não pelos nossos palavrões, mas pelo nosso amor, pelo nosso amor. Deus, que esse amor exale pelas nossas entranhas. Em nome de Jesus eu profetizo nessa noite amor sobre a sua vida. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, aumenta esse amor, exale esse amor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos amigos. Em nome de Jesus, que as pessoas olhem para nós e vejam o amor do Senhor em nós, que vejam essa luz que brilha em nós. Restaure esse sal, meu Deus, na nossa vida. Restaure esse amor na nossa vida, em nome de Jesus. Um amor que não julga, um amor que não aponta o dedo, mas que abraça e que chora e que dá mão àquele que está caído e o ajuda a levantar. Que essa igreja continue sendo conhecida não por apenas uma igreja do Nazareno, mas por uma igreja que ama, que tem tudo para odiar, mas faz tudo para amar, para abraçar. Em nome de Jesus, Deus, passeia aqui no nosso meio agora. Faz coisas novas aqui no nosso coração, na nossa vida. Precisamos, Senhor, do teu amor em meio a um mundo de guerra, em meio a um mundo de caos, em meio a um mundo de ódio e de rancor. Deus, muda o nosso coração, muda o nosso coração e veja em nós amor, porque nós não queremos ser assassinos como Caim. Nós precisamos e queremos ser como Abel, um homem que amou o Senhor e que mostrou amor até o final da sua vida. Em nome de Jesus te louvamos, nós te damos graças por essa palavra bendita e que veio do trono do Senhor para nós. Acha-nos em amor, é a oração do teu povo nessa noite, em Cristo Jesus. Você que ama, aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia.